isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Mas, gente, sabe o que é? Que Deus quer, Deus me pôs para eu falar para você hoje, que é o seguinte: Deus quer que você programe o seu futuro. Do ano que vem é o futuro. Né? Até o fim do ano é um futuro, de 2024. Nós temos o poder e a condição que Deus nos deu de programarmos o nosso amanhã, o ano 2024, se nós estivermos estruturados e baseados na palavra de Deus. Porque nós vamos programar dentro do que Deus quer. Vocês estão me acompanhando? O Espírito Santo vai te ajudar nessa programação, para sintonizar a sua mente naquilo que a palavra de Deus fala. Então, é possível sim programar o futuro. Não vem com essa, o destino, aconteceu a pior desgraça. O destino, não, o destino porque pegou a estrada errada. Vocês estão acompanhando? Existe destino, mas você que vai fazer o seu destino. Você acredita nisso? Se você não deixar o diabo acabar com a tua vida, o seu destino foi programado dentro da visão de Deus. E está o sucesso. Então, é para o ano que vem na sua vida ser melhor que esse. Você vai programar isso, se ajustando à palavra de Deus. Estão me acompanhando? Pondo a sua mente na palavra de Deus. Já é para começar logo, daqui 3 meses, 2 meses, você já tem que ver sinal de Deus na sua vida, não do diabo. Você é que vai programar. Não é porque o mundo é mentiroso e não tem Deus, então eles falam, seja o que Deus quiser, quer dizer, qualquer desgraça serve. Ah, sai diabo. Isso é conversa de diabo, é mundo. Nós não estamos nesse caminho, certo? Nós não estamos dentro do que Deus fala. Então, abra sua Bíblia em Efésios. Nós vamos ver aqui capítulo 1, versículos 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Quer dizer que pode ter um conhecimento pleno de Deus. O que vocês acham? Conhecer Deus plenamente, ele está mandando. Você tem que conhecer Deus. Você só conhece o diabo, sabe as coisas ruins que ele faz. E ele faz tudo escondido. Quando vê, já deu tudo errado. E culpa a Deus. Não tem nada a ver. Você tem que buscar conhecer o seu Deus. Você ouviu falar de Jesus a vida inteira, desde que você nasceu de novo. Agora você tem que ter conhecimento dele. Quem é ele? Relacionamento pessoal. Não é só ficar ouvindo falar. Para funcionar na sua vida. Para acontecer na sua vida, porque você vai andar com ele. Bom, aí no 18, iluminados os olhos do vosso coração, então a sabedoria, que ele falou aqui, a revelação do pleno conhecimento dele, né? Isso daí através dos olhos espirituais serem iluminados. Gente, vocês têm que orar isso, pedir para Deus para iluminar os meus olhos espirituais. E o diabo é que cega. Nós já vimos lá em Coríntios, capítulo 1 Coríntios 4. O diabo, ele cega. Ele não deixa a luz de Deus, do Evangelho, entrar nas vidas. Por isso que fica todo mundo cego. Está cheio de cristão cego. Cheio de cristãos sem bênçãos, porque é cego, não enxerga. E esses que não se convertem, pior ainda, porque eles estão cegos eternamente. Porque os demônios cegaram aquela pessoa tanto que vive em trevas e pecado, porque não aceitaram Jesus. Então, eles não permitem que a luz do Evangelho entre e eles enxerguem. Então, nós temos que orar assim para os que não são salvos. Pedir a luz do Evangelho. E esses demônios que saiam. Então, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Quer dizer, para eu ter entendimento do que Deus quer para a minha vida. É para eu ir para a direita ou para a esquerda? É para eu pegar aquela rua ou aquela outra? Que rumo na minha vida é para eu pegar? Eu não sei. É lógico, você está cego. Está cego e surdo espiritualmente. Porque não está com os olhos e os ouvidos espirituais iluminados com a palavra.
Vocês estão me acompanhando? Gente, Deus quer mudar a sua vida o ano que vem completamente. Antes que todo o mal aconteça. Porque vai acontecer mal. Eu não sou profeta da coisas malignas, mas é o que está acontecendo, nós estamos vendo. Já tem fumaça por aí. A coisa não é boa. Mas os do Senhor, Ele promete. Ele promete provisão e segurança. Então, que seja cada um de nós que estamos aqui ouvindo essa palavra. Vocês estão me acompanhando? É para ser. Então, veja que nós temos herança, tem um chamado de Deus para nós, com uma riqueza gloriosa, nós que somos santos, não é o santo daquelas imagens lá esculpidas, que aquele não é santo coisa nenhuma. Santo é quem aceitou Jesus, foi lavado no sangue de Jesus. Vocês estão acompanhando? Nós somos chamados de santos. Os cristãos, tá certo? Então, aqui está a condição para mudar de vida. Pronto, primeira coisa da minha mensagem de hoje. Aqui está a condição para você mudar a sua vida. Vai atrás, em vez de se enfiar no buraco, tá? E se a vida não muda, é porque os olhos espirituais estão cegos. É bom escutar isso de novo. Os olhos, porque ele mandou aqui ter o olho iluminado, com entendimento. O olho espiritual. Você tem que exercitar a tua vida espiritual, porque essa carnal já era, minha gente. Chega. Chega de viver na carne. Vai viver no espírito. Temos pouco tempo. Mas dá para ser graduado ainda, se pegar firme, tá? Aí, veja só. Então, ele diz, no 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco que cremos? Eu creio. E eu creio que você crê também. Então, nós podemos, por nós que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que esse poder, ele ressuscitou Jesus dos mortos. Foi o mesmo poder que ele usou para nos tirar da morte eterna. Que nós estávamos no fundo do poço com o diabo, que nem tínhamos Deus. Certo? Só esse poder que tirou Jesus dos mortos e ressuscitou Jesus, que foi o mesmo que entrou na nossa vida para nos trazer para a salvação. É com esse poder que ele está operando agora, para nós andarmos com ele. Aquilo foi só o começo, agora tem que deslanchar. Você tem que se enfronhar na palavra. Não é falar, tem gente que sabe falar todos os versículos da Bíblia, mas não tem a palavra aqui dentro. Paulo sabia todos os versículos da lei, estudou na escola de Gamaliel, a escola mais importante de Jerusalém. Só gente de posse podia estudar lá, fariseus que podia estudar, pois ele estudou lá, ele sabia tudo da lei, mas ele não tinha Deus dentro dele. Então está cheio de gente que conhece a Bíblia e não tem Jesus dentro dele. Pensa nisso na sua vida. Por isso que o Espírito Santo veio do céu e habitou em nós. Agora somos o templo do Espírito Santo. Para quê? Para ele nos ensinar o céu, nos revelar a palavra. E ele habita em nós todos os dias. Se você sintonizar o seu espírito nele com a palavra, você vai ver que ele te guia o dia inteiro. Ele dá sinal para você o dia inteiro. Se acostume a andar com o Espírito Santo. Converse com ele. Ele te responde, ele te dá sinal. Em nome de Jesus. Amém. Não é para ser pior, não. O mundo está pior, mas a nossa vida está melhor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não vai faltar nada. Para quem está com Deus não vai faltar nada. É abundância. É a graça de Deus, é saúde, é vida, é relacionamento bom, é paz, é alegria, é tudo. É isso que Jesus conquistou para nós na cruz, tá? Então, tem coisas maravilhosas esperando para nós na porta, que vai se abrir para cada um. Mas você tem que estar lá para a porta abrir. Você vai ter que saber o que Deus quer te dar. Ele quer te dar só coisas boas. Por isso que você tem que ouvir falar de Deus, estudar a palavra, aprender receber os ensinos para aprender como anda com Deus, tá? Então, nós temos o jeito de fazer essas coisas boas entrarem na nossa vida, acontecer. Nós temos que provocar isso para acontecer. Não pense que sentadão lá, na tua casa, que vai acontecer, não vai acontecer nada. Porque senão já tinha acontecido. Certo?
Eu preciso ter relacionamento com Ele, com Jesus, através do Espírito Santo que está aqui no meu coração, com a palavra. Fica lá, se detém, busca esse Deus, busca esse amor, busca essa presença. Ele vai te realizar, Ele vai mudar a tua vida. Porque você fica esperando coisas que nunca vão acontecer. Porque você não está esperando nele, você está esperando as coisas. É diferente. Põe força em pessoas, em coisas, nisso, naquilo, está tudo errado. Põe a força nele, que ele é a força e o poder. Aprende isso e descansa, porque ele vai fazer. O seu trabalho é só buscar Deus, ficar nele, estudar, conhecer Deus, clamar esse Deus. Meditar é pensar. Pensa nisso que você está estudando, essa palavra entrando dentro de você. Vê se você está fazendo o que ela está dizendo. Vai fazer. Então, o que nós podemos? Então, o que ele está dizendo aqui? Que nós temos que ter uma compreensão espiritual para sabermos receber. Compreensão espiritual. Entendimento espiritual, para você saber receber de Deus. Deus já fez. Você tem que saber receber. Você tem que ter esse entendimento, é o Espírito Santo que faz. Então, veja Jeremias capítulo 1. Vamos ver aqui como que Deus fez com ele. Então, vamos lá. Jeremias capítulo 1, versículos de 4 a 8. Ele diz assim, veja só o que Deus está falando com ele. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, Jeremias está falando, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, ai, Senhor Deus, eis que não sei nem falar, porque não passo de uma criança. Quer dizer, não dá, né? Deus fala para você, faz isso, você fala, não dá, eu não sei. Não posso, não tem condição, impossível. Deus não quer mais ouvir você falar isso. Eu não sirvo para nada, eu não sei nada. Então, isso cada dia está acontecendo mais na tua vida. Deus não fala isso para você, jamais. O versículo 7. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, isso aqui não é uma profecia só para Israel, para aquele momento ali, não. Essa palavra, essa profecia que Deus deu para Jeremias, é para o mundo inteiro, por todos os tempos, até que Jesus volte. É assim que Deus nos usa. É assim que Deus nos... Depois, no versículo 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Vê que quem põe as palavras que Deus quer ouvir é Ele. Por isso que Ele falou, estou cheio de ouvir você falando louvores com a tua boca. Quer dizer, eu não quero. Então, essa oração que você faz com a tua boca, que é da tua cabeça, Deus não quer. Por isso que eu disse, você tem que estudar a palavra, você tem que confessar os versículos, você tem que adorar, louvar o Senhor, adorar a Deus, orar bastante em línguas. O Espírito Santo entra em ação e faz você fazer uma oração em português. Porque Deus pôs a palavra na tua boca para você orar. Comece a perceber que você nem estava pensando em fazer aquela oração. Por quê? Porque você não é Deus, você só fala coisa da tua cabeça. Não é para você fazer mais isso. Ele põe o que é para você orar, para Ele te dar. Porque se você orar, não vai acontecer. Pensa nisso. Por isso que não acontece. Porque ainda não está com esses olhos abertos, com o entendimento, com a sabedoria. Vocês estão me acompanhando? Por isso que quem faz a oração é o Espírito Santo. Vocês estão me acompanhando, gente? Está entrando isso aí? Aleluia. Bom, então... O que Deus está querendo mostrar aqui para nós é o seguinte, nós temos que aprender a fazer o que Deus diz. Temos que fazer o que Deus diz. Temos que aprender. É o Espírito Santo que ensina. Por isso que eu oro em línguas. Ele está me ensinando, Ele está falando. Até uma certa hora que clique, eu entendi. Mas você viu que é difícil de orar em línguas que o diabo não quer?
Você começa a que você já esqueceu, você já parou, você já inventou outra. Fica difícil, porque é uma oração de poder. Mas ela tem que estar unida com o ensino da palavra, com o louvor e adoração, para funcionar. Porque está cheio de gente orando em línguas e não acontece nada na vida. Está cheio de gente lendo Bíblia e não muda de vida. Porque a primeira chave da oração, do que tem que acontecer na vida, não aconteceu na pessoa ainda, que nós lemos em Efésios. Não está com a luz de Deus iluminando o entendimento, mas eu tenho que ir atrás disso para ele fazer. Não é automático, nada é automático, não pensa. Está acompanhando? Tá. Então, o que Deus quis aqui é que Jeremias entendesse que ele tem um plano para a vida dele. Ô Jeremias, eu quero que você entenda o seguinte, eu tenho um plano para a sua vida. Não fica falando que você não sabe, e que você não pode, que você queria... Cala a boca, fica quieto, muda essa linguagem. Entende que eu tenho um plano e eu já falei qual é e você vai fazer. Então, vai mudar o seu modo de pensar para acontecer o que eu estou falando. É isso aí que é. Você entendeu? A hora que você mudar o seu modo de pensar, vai acontecer o que Deus está falando. Você tem que buscar a palavra para mudar isso aqui. Deus carregar a tua vida. Do que você fazer força para as coisas acontecerem e nada acontece. Então, Jeremias, vê aí. Eu tenho um plano para a sua vida. Aceita. Começa a falar o meu plano para a sua vida. É isso que ele está falando para nós. Eu tenho um plano, comece a falar. Seja a área que você está precisando, entra nela. Deus quer. Então, aí ele começou a entender que ele tinha que falar que ele era um profeta, porque Deus falou, você vai profetizar. Ele, eu que não sou profeta, coisa não, você é. Quando Deus fala, ele vê aquilo na sua vida. E acabou, Deus vê. Por isso que eu tenho que mudar minha mente, porque eu vou ver o que Deus vê. É o máximo isso. E aí eu vou fazer. E você não fica com medo? Nenhum. Nenhum. Porque aquilo aconteceu dentro de mim. Então, ele teve que entender que ele tinha que falar, eu sou um profeta. Eu aceito, eu sou um... Você tem que aceitar o que Deus fala para você. Nós não aceitamos, você está vendo aqui a situação. Somos iguais. Mas Deus chamou ele na trincha, né? Falou, não, você tem que aceitar. Então, veja agora o versículo 9. E o 10, outra vez. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então, ele começou a falar que ele era profeta. Você tem que falar o que Deus fala que você é. Ah, mas o que Deus fala? Olha aqui, menino, quantas páginas tem esse livro aqui? Tudo que ele está falando aqui é para você, vai falar. Fala! Você tem que falar, você vai saber. Então, aí... Olha o versículo 10, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veja só, olha o plano que eu tenho para você, você vai entrar nisso. Então, ele decidiu aceitar, profetizar sobre tudo que Deus punha na boca dele. E ponto final. E salvou a nação de Israel, né, gente? Foi uma benção. Glória a Deus, hein? Vocês estão me acompanhando? Amém. É isso, queridos. Então, por isso que nós temos que entrar no Espírito, é outro mundo. Deus nos deu o Espírito dele, a luz dele, a palavra dele, ele nos deu a natureza dele, não é para andar olhando para o mundo. Cristão derrotado, cristão sem Deus, cristão com religião na cabeça, sem comunhão, não vai. Veja Lucas capítulo 6, 45. O homem bom, do bom tesouro, tendo fé, óbvio, né, do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu estou falando para vocês, e mostrando aqui nas Escrituras, a chave que vai mudar a sua vida. Isso aqui é uma chave também, para mudar a sua vida. Porque tem que mudar o que está aí dentro.
Está valendo? Não é para ser religioso. Você tem que ser uma pessoa de fé, que move montes. Sabia? Quando você for falar com o seu monte, não é para você ficar brigando com o monte. É para você falar de Deus para o seu monte. E ele vai embora. Aprende isso. Você vai falar de Deus para o seu problema. E ele vai embora. Tá certo? Então, a boca fala do que o coração está cheio. Nós falamos, o que Deus quer falar com isso, gente? Presta atenção. Nós falamos do que é a coisa, do que é mais real na nossa vida. Do que eu sinto, do que eu vejo, do que eu sei. E se não é Jesus, são coisas que me destroem. É isso aí que ele está falando. Vocês estão me acompanhando? Porque a boca fala. Então, por exemplo, a minha doença, coroa a sua doença. Isso mesmo, ela merece coroação para te destruir a vida, matar você, inclusive. Isso não tem a ver com o que está escrito aqui. Então, o que é mais real na sua vida é a sua doença, é disso que você fala. É isso que ele está falando. Se é coisa má, sai coisa má quando você abre a boca para falar. Tem que haver uma mudança ou não? Então, se é falta de dinheiro, vai ser sempre aquilo. Se é falta de perdão, é sempre aquilo. Sei lá, e outras coisas, etc. Tem que mudar ou não? Deus está falando conosco. Isso é maravilhoso. O seu coração tem que estar cheio do que Deus é, do que Ele fala. Por isso que você tem que estudar a palavra. Por isso que você tem que buscar a palavra, para você saber o que Deus fala. Então, em vez de eu ficar falando da minha doença, eu vou falar do que Deus fala, que pelas chagas de Jesus, a doença já foi curada. Amém. Eu estou curado, não importa o que eu esteja sentindo. Uma hora ela vai ter que sumir de lá, porque eu já fui curado. Não consigo, não consegue coisa nenhuma. Você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo, o sangue de Jesus, a palavra e a misericórdia de Deus, nosso Pai, com a graça. Ei, acorda. Bem. Valeu? Amém. Ei, em vez de acordar, Deus glorioso, olha que dia maravilhoso, obrigado que eu acordei, Senhor. Nem tem relacionamento com Deus para agradecer, coisa nenhuma. Nem tem. Mas vê um dinheirinho, obrigada, Senhor. Só pensa nisso, que isso aí, gente, isso aí é acréscimo. Entendeu? Vocês estão me acompanhando. Deus está falando bonito aqui, hein? Porque Ele é Deus, né, gente? Eu louvo o Senhor para Ele estar me usando aqui, poderosamente, para mudar a sua vida. E eu sei que você não vai esquecer, porque isso vai ficar tem na tua cabeça. Não é para faltar nada na nossa vida, na sua e de ninguém que está me ouvindo em casa. Não é. Se está faltando é porque está vazio de Deus. Está crendo em coisa errada. Então, glória a Deus. Então, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Tá? Diz assim: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, acho que o 16 só, mas vamos ler o 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Isso aí é outro ensino, mas vamos ler o 16 mesmo. Não sabeis que sois santuário de Deus? Isso é o templo de Deus. O templo de Deus é para ter coisa do diabo? Não. Ele habita aqui dentro de mim. Eu tenho que... Tanto que tem um lugar aqui que ele diz, olha, cuida do seu corpo. Você tem que cuidar do seu corpo, até que ele caia morto aqui. Ele tem que estar aprumado em Deus, porque tem uma hora que ele vai cair morto e falar, tchau, eu não aguento mais, agora tchau, acabou, mas não de doença. Chega, acabou meu tempo, agora eu vou para a glória, está tudo bem, aleluia. Mas enquanto isso é para eu cuidar do meu corpo. Então o meu templo é o santuário de Deus. O meu corpo é o templo, o santuário de Deus. Então não é para a doença ficar lá. Ela vem com sintomas, mas não é para ficar lá, até me matar, que é isso? Vocês estão acompanhando? Por isso que eu tenho que falar, mandar embora a doença.
Fica horas fazendo isso. Depois que aquilo já quis dominar a vida, vai ficar mais longo para ser curado, porque vai ter que crer que aquilo não me pertence. Ou não pertence a você. Vai demorar mais, porque se combatesse desde o primeiro dia, começou, mas aí a cobra entrou, pôs ninho, nasceu um monte de cobrinha, agora já são serpentes gigantes. Então lá, eu vou ter que destruir tudo isso. Com a palavra, com a oração. Então, João 11, versículos. Aqui essa história é longa, que é a ressurreição de Lázaro. Mas eu quero mostrar alguma coisa aqui para vocês. Vamos ler o primeiro versículo e vamos andando para ver como o Espírito Santo vai conduzir isso. Em nome de Jesus. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, e de sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Esta Maria era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá. Apedrejar-te, entre aspas, porque é para matar mesmo. E você vai lá, eles vão te matar. Aí ele disse no 9: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Quer dizer, ele está falando que ele sabe o que ele está falando. Eu sei o que está acontecendo, que é a luz de Deus. Sabe o que está nas trevas. Quem está nas trevas não sabe nada. Não sabe discernir hora, tempo, nada. Se você não tem a palavra de Deus no seu coração, você não discerne nada. Você não percebe que é diabo que está rolando, que está fazendo. Que é cego espiritualmente, é surdo espiritualmente. Não tem discernimento, não sabe nem o que vai orar. Tá? Sabe como é? Está rendido pelo diabo. É o caso deles. Porque eles queriam impedir Jesus de ir. Mas Jesus fala isso e eles não entenderam nada. Ele quis dizer: olha, eu tenho discernimento, eu sei o que está rolando, eu ando no Espírito, eu sei muito bem o que está acontecendo, porque eu sou a luz. Agora, quem anda nas trevas, é por isso que eu ando de dia, porque eu sou luz. Agora, quem anda de noite é trevas, é isso que ele quer dizer. Então, não sabe nada, é cego espiritualmente, tem tudo a ver com 1 Efésios capítulo 1, versículo 18. Vocês estão me acompanhando? Amém. Que Paulo está falando aquilo baseado nisso. Ele está explicando isso aqui, Paulo. Porque isso aqui é um todo. Aí, o 11. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Por que Jesus fala isso? Porque Deus não vê a morte quando a pessoa está salva. Morte é esse corpo que vai ficar ali, mas vai pegar outro. Está na glória, está no céu. Ele está falando: mas eu vou ressuscitar para ele ficar aqui. Mas ele está salvo. Aí, olha só. Porque ele não queria usar a palavra morreu. Porque morreu quer dizer morreu eternamente. Não é isso. Então, disseram-lhes, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Ele está dormindo, então tá bom. Então ele está salvo. É o cego espiritual, você entendeu? Só dá bola fora, não entende a linguagem espiritual. Então, como que vai orar um ser que não entende a linguagem espiritual? Não tem noção. Vocês estão me acompanhando? Amém. Vocês estão indo assim? Então, é isso que você tem que entender, que a vida cristã é essa. Não é só ir na igreja, falar amém, glória a Deus. Nem sabe o que está acontecendo. Você tem que ter Deus na sua vida. Olhos espirituais, ouvidos espirituais, saber o que está rolando. Saber como orar, porque o Espírito Santo te fala o que é para orar. Então, Jesus lhes disse claramente: ei, Lázaro morreu, pronto. Ô, burros. Vocês são burros mesmo. Lázaro morreu. Tá? Está contente agora? E por vossa causa, eu me alegro que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Vocês vão ver o que eu vou fazer, vocês vão crer.
É assim, gente, é isso aí que eu estou ensinando. Vocês estão me entendendo, né? Estão no rastro, né? 16, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Não, gente. Jesus tinha que ter paciência. É por isso que ele dava umas chateadas, assim, em regra. Então, veja aqui. Aqui está o exemplo perfeito do que eu estou querendo passar para vocês. O que era mais real para eles era a morte. Mais real era a morte. Por isso que eles falaram. A boca fala do que o coração está cheio. Vocês estão me acompanhando agora? Amém. Então, Jesus estava falando aqui da ressurreição. Eu vou ressuscitar. Jesus já sabia que ele estava enterrado. Já sabia. Eu vou lá para ressuscitar ele. Jesus não vê problema em nada. Isso é fé que ele quer que nós andemos. Se a palavra de Deus estiver em nós. Vocês estão me acompanhando? Agora, veja aqui, ó. Vamos ver os versículos agora 24, 23, vamos ver aqui. Declarou-lhes Jesus, teu irmão há de ressurgir. Então, aconteceu tudo aquilo, encontro lá, babá. Não se preocupe, ele disse, teu irmão há de ressurgir. Aí ela também não entendeu nada. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu, Marta, sou a ressurreição e a vida. Entenda, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele estava falando, ô Marta, presta atenção, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, e ele diz, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Precisa crer de verdade, não é de boca. Tem que dar retorno para essa crença. Está valendo? Não é só de boca não, para não ter uma decepção quando passar para lá. Não, hein? E ele ainda fala, crês isso? Você acredita que é assim? Né? Então, Jesus quis mostrar, olha, eu vou te dar uma lição, tá? Quando eu chegar lá. Vou dar uma lição para todo mundo aqui. Então, aí agora nós vamos ver os versículos 40 e os seguintes. Diz assim, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Ele fez isso na frente de todo mundo para saber que ele é ligado com o Pai. Que ele e o Pai são um. Que tudo que o Pai faz, ele faz. Ele quis mostrar isso. Para a judeusada. Para todo mundo que estava lá. Que ele falava que ele era o Filho de Deus, que Deus é o Pai, e eles caçoavam e queriam matar ele. Então, ele mostrou lá. Mas eles mataram Lázaro depois. A religião mata. Você entende? A religião não suporta milagres. O religioso não quer milagres. É o pior diabo que tem. Mas, continuando então. No 42, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e o deixai-o ir. Ele saiu dali totalmente enrolado, pulando lá para fora, do jeito que eram sepultados os mortos, vivo. Quanto mais você anda com Deus, mais bênçãos você tem. Tudo é bênção. E os que te perseguem não te afetam. Quem não te quer, não te afeta. Você tem o maior dentro de você. Isso é maravilhoso. Não tem presente que chegue aos pés desta condição de vida que Jesus nos dá. Não tem satisfação maior, porque Ele te abraça 24 horas por dia. Ele te supre o tempo todo.
Então, Marcos 11, versículo 22 e 23 diz assim: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Jesus falou, faz favor de ter fé. Mas aqui essa tradução, porque do hebraico o certo é fé de Deus, não é em Deus. Fé dele, a fé dele para fazer milagres. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus está ensinando a você profetizar coisa boa para a tua vida. Fala coisa boa, baseado na palavra para a tua vida, para acontecer. Várias vezes, porque você está mudando aqui a atmosfera que cerca você com negatividade, com coisas ruins do mundo, do diabo. Então, isso é confessar a palavra, vai falando. Está valendo? E vai orando em línguas, isso vai acontecer. Mas você tem que ficar um tempo, porque você vai começar a meditar no que você está falando. Aquela palavra que você está falando, você está profetizando para você. Por que você está sofrendo? Porque você não profetiza para a tua vida. O que Deus fala, pode ser para a parte financeira, pode ser para a parte profissional, pode ser para a parte conjugal, pode ser para a parte familiar, pode ser para a parte de saúde, de cura, enfim, de paz, seja o que for. Profetiza, tem tudo aqui na Bíblia. Vai falando, horas e horas. Por que horas e horas? Porque até você aceitar. Que você vai meditar, você vai chegar num ponto certo, o Espírito Santo põe no teu coração. É ele que dá a fé. Né? E você ora em línguas, o Espírito Santo vai te ajudar. Então, Jeremias 29, 11. Deus está falando para você, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, nem de dor, nem de doença, nem de nada, nem de pobreza, para vos dar o fim que desejais. O que você quer? O sucesso, a felicidade, a alegria, tudo deu certo, né? Para te dar isso. Mas eu sei qual é o pensamento, Deus está dizendo, que eu tenho sobre você, para acontecer isso. Então, 12, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Me invoca, vai orar, e eu vou te atender. Vai estudar, palavra. Ele não falou lá, Paulo, para Timóteo, vai estudar, hein? Trata de estudar. Porque como é que você vai saber manusear a palavra para você e ainda vai ajudar os outros? Porque chega uma pessoa aí para você, você não sabe nem o que falar para a pessoa. Você não tem nada de Deus dentro de você para falar. Então não dá. Tá? Então, aí o 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, tá ok? Tudo que você fizer tem que ser de coração, você sabe quando você é sincero e quando você é falso. Mas o que vale é a sua oração pessoal, a sua comunhão com Deus, relacionamento, Ele é uma pessoa viva, Ele te conhece e te chama pelo seu nome. Então você também chama o nome dele, Jesus. Você fala o nome dele, tá certo? Olha, mas eu vou acabar já, mas a gente tem que ver certas coisas para fechar tudo, tá bom? Versículos 12, 13 e 14 de Colossenses 1 diz assim: dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Estão entendendo que é na luz? Eu preciso ter essa luz espiritual dentro de mim. Então eu tenho herança. Existe essa idoneidade para nós. Foi dada para nós recebermos herança. Depois, por quê? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós já fomos libertos no sangue de Jesus. Então tem que mudar aqui a visão, tem que mudar o conhecimento, o entendimento de que eu não pertenço mais ao diabo, ao mundo, à morte, ao pecado. Agora eu pertenço ao reino de Deus. Então eu vou viver de acordo com o reino e ser abençoado. Por isso que eu tenho que aprender isso, entender. O Espírito Santo vai te ensinar, se você estudar. Aí no 14, o qual temos a redenção, a remissão, no qual, né? Através dessa libertação, nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados.
Então, nós estamos no reino do Filho amado de Deus, tá? Porque Jesus veio pregar o reino dele, o reino de Deus, para eu andar dentro do reino. Eu tenho que andar dentro da lei do reino. Existem leis no reino. A palavra nos ensina. Agora, aqui no Novo Testamento, tá? Então, o problema é profetizar trevas para as próprias vidas. Os cristãos fazem isso. Então, vamos parar com isso. Vai lá orar, Deus vai começar a mudar a sua cabeça. Vai começar a mudar o seu coração, o seu querer. Porque é o medo, as trevas, é que impede, nos amarram. Nós ficamos cativos, as nossas almas. E por isso a pessoa não consegue nem dar graças a esse Deus glorioso. Porque está cativo do diabo, não vê. Mas nós já fomos redimidos disso tudo. Tá? O nosso pecado já foi levado embora. E Deus deu um sinal. Por exemplo, quando Noé, depois do dilúvio, que secou tudo, Deus falou, nunca mais eu vou fazer isso. Eu vou dar um sinal para prometer que eu nunca mais vou destruir a terra desse jeito. Eu vou destruir com fogo. Com água, nunca mais. E fez o arco-íris. Ele deu um sinal. Deus dá um sinal. Deus põe um sinal para mudar o seu futuro. O passado já acabou. No sangue de Jesus. O passado acabou. Não tem condenação. Agora é daqui para frente mudar. Agora é receber tudo que Deus tem para nós. Nós podemos viver de acordo com o autor da vida, que é Cristo Jesus, dentro do reino de Deus. É o reino de Deus. Não é o império das trevas, que é o mundo. Nada disso. Então, Romanos 4, veja só, o versículo 17. Isso daqui, olha. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deus deu esse padrão para nós. Esse é o padrão. Ele vai trazer à existência para a sua vida o que não existe. Olha isso aí. Ele vai trazer. Ele está falando aqui da vida de Abraão, é isso que ele está falando com Sara. Né? Ele tirou eles de uma condição morta, que não ia gerar filho nenhum. Precisou mudar até o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Precisou, porque isso tem significado. Para acontecer tudo isso. E Deus profetizou o plano dele para Abraão e Sara, para mudar a vida deles. Então, ele está profetizando para a sua vida. Está aqui cheio de promessas dentro da Bíblia para mudar a sua vida. Você vai profetizar para o seu destino. Você tem o poder de Deus para profetizar o seu destino. Ele é Deus absoluto, dono de tudo. Ele criou o céu, a terra. Ele nos criou, nos fez herdeiros, filhos, à semelhança dele. Então, vamos saber aproveitar isso. E mudar o coração, ser um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que sabe servir, um coração que se arrepende diante de Deus, um coração que obedece. É isso que Deus quer, e aí Ele faz. Então, mas para isso precisa transformar a mente. São os ensinos que esse ano foi o ano inteiro, transformar a mente. A chave é essa também, transformar a mente. Vai mudar, porque você nem acredita que você pode receber, que você pode sair dessa condição. Você não acredita. Porque se acreditasse, já estava voando que nem a águia. Então, Mateus, agora, veja aqui no Mateus 12, né, queridos? Versículos, olha aqui, 34 a 37. Eita, Jesus falando. Atenção. Gente, isso aqui é bravo. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Essa é pesada, hein? Daí 35. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Gente, tudo que nós falamos, lembra que está escrito no livro? Que eu falei, é baseado nisso. Nós vamos ser julgados por tudo que nós falamos.
Olha aqui, se falou coisa que não deve, se arrepende antes que escreva lá no livro. Entendeu? Se você fez o Pix errado, você devolve na hora, para depois não ter mais retorno. É isso aí. Se falou coisa que não deve, arrepende na hora, clama o sangue de Jesus. Pede perdão, para não ser registrado no livro lá. E esse nome fica escrito lá de acordo com o que nós estamos fazendo aqui. Amém? Bom, aí o 36, 7. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenados. Tá? Então é isso. Nós precisamos saber o suficiente a palavra de Deus para andarmos nela e sermos abençoados. Entendeu isso? E Deus mandou essa mensagem aqui, não, claro que não é para vocês que estão aqui, mas para os acomodados. Pessoas que estão acomodadas, acorda, que está na hora. Está na hora de acordar. Essa mensagem é para isso, tá? Para essas pessoas que vivem só nas coisas ruins, ficar falando tudo que é ruim, que para elas é a verdade da vida delas, não é a palavra. A palavra de Deus tem que ser a verdade absoluta na sua vida. Não o que você está sofrendo, não o que você está passando. Estão me entendendo muito bem, que essa linguagem é muito fácil. Tá certo? Então, para terminar, nós vamos ver Efésios 5, só para fazer essa comparação. E vamos dar um fim, em nome de Jesus. Vamos começar no 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. No começo, quando comecei a pregar aqui em Alphaville, quando ia ler a palavra, não sei o que, as mulheres vinham com muito questionamento e preocupação sobre isso. Porque estava com problema no casamento, obviamente. O que é esse negócio de submissão? O que vai pensar? Que não sei o quê. Essa submissão que Deus está falando aqui, que Jesus está falando, é a submissão no amor. Porque o amor ágape é submisso. Ele não é altivo, orgulhoso. Ele é submisso. Então, é esse amor que constrói. É isso que ele está falando. Submissão. 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Ao amor. Porque tem mulher que acaba com os maridos, tipo assim, desqualifica o homem num ponto de ódio na frente das pessoas. Isso aí é destruição para a própria vida, não vai ser salvo. É destruição para a família, para o casamento e para tudo mais. Isso aí é o próprio diabo. Então, essas pessoas nem querem vir na igreja para ouvir falar de perdão e perdoar. De tão diabólicas que estão. Mas é bom a gente ouvir, saber disso daqui. Por sofrimento. Porque é mágoa um dia, mágoa 2, mágoa 3, mágoa 4. E ficou recebendo diabo. Para destruir a própria vida. Mas se começar a orar, o amor vai crescer no coração. E vai, quando lembrar da pessoa, vai lembrar com amor, não com ódio. Lembrar que aquela pessoa tem uma necessidade, que está sofrendo. Isso é o amor ágape. Você não quer que as pessoas sofram. Muito mais essas que vivem com você. No 24. No 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então, é isso que a palavra de Deus é que faz isso. Se você não estuda a palavra, se você não medita a palavra, você não vai amar ninguém. Você pode ouvir falar de perdão. Você pode ouvir falar de amor, de caridade, de, sei lá, de benevolência e etc. Mas não é a palavra que foi colocada no seu coração. Não foi implantada no seu coração. Então, você não supera nada. Está valendo? Se você não estudar a palavra, você não vai conseguir nada, porque é ela que vai purificar. E agora, Pai, eu oro, Senhor, eu oro para essa passagem de ano, para todos que estão unidos conosco agora, para todos os nossos familiares, aonde eles estiverem. Senhor, que eles sejam abençoados. Senhor, que a Tua luz toque essas pessoas.
que eles recebam um toque do teu amor e se lembrem de Jesus, que haja conversão, Senhor, para os nossos familiares, para os nossos entes queridos, e que essa passagem de ano seja uma passagem de ano abençoada, meu Pai, com toda a gratidão do nosso coração, por tudo que o Senhor fez por nós neste ano, a cada dia que o Senhor nos abençoou, que o Senhor fez a provisão, que o Senhor esteve conosco e nos protegeu contra todo o mal. Eu agradeço, meu Pai, e eu creio que testemunhos virão da tua glória, abençoando todos aqueles que abriram o coração e receberam a santa palavra que é sua nesta final de tarde, nesta noite, em nome de Jesus. Por isso nós, como os teus filhos, nós temos agora, Pai, todo o cuidado em te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja dizem... Amém. Aleluia, glória a Deus. Todos estão abençoados em nome.